Oi, eu sou a Angélica Alfaiate e tô aqui pra te perguntar uma coisa. Você acredita que relacionamento é só relacionamento conjugal? Eu estou aqui pra te dizer que não. Existem vários tipos de relacionamento, inclusive quando existe mais de uma pessoa, é um relacionamento. Então existem relacionamentos profissionais, amorosos, familiares, de amizade. Então são vários tipos de relacionamentos que existem. E eu tô aqui pra te ajudar a ter relacionamentos mais intensos, muito mais intensos. Então seja em qualquer área de relacionamento que você gostaria de saber, eu estou aqui para poder te orientar, te auxiliar, te mostrar que sim, dá para ter um relacionamento maravilhoso, sensacional, inenarrável. E para começar, eu quero te contar um pouco sobre a minha história. Eu sou a Angélica Alfaiate, trabalho como psicóloga, como analista de perfil comportamental e como Master Coach. E tem 5 anos de atuação. E desde que eu comecei a minha carreira enquanto psicóloga, o que eu mais queria era poder ajudar as pessoas a entender melhor sobre as emoções delas. Porque quando eu era criança, eu não entendia muito o que acontecia. Porque minha mãe chorava e ela não falava o porquê. Ela se emocionava e quando a gente vê ela chorando, ela parava de chorar. E hoje, olhando para isso tudo, né, eu sei o porquê que ela não queria demonstrar. Porque ela se sentia fraca. Porque as pessoas, elas demonstram isso, a sociedade mostra que se a pessoa chora, ela está sendo fraca, ela é fraca. E não é verdade. E eu aprendi isso ao longo da minha trajetória. E eu quebro o tempo inteiro essa crença comigo mesma. Todas as vezes que eu quero segurar o choro, eu lembro que chorar sim é sinônimo de fraqueza. Então eu tô aqui para quebrar com você todas essas crenças de relacionamento que você tem. E para isso nós vamos ter que falar um pouco sobre autoconhecimento, autoestima, real identidade. Você sabe quem você é? Você consegue se enxergar dentro do seu relacionamento? Você consegue viver um relacionamento pleno, intenso, com muito amor, sendo você mesmo ou você mesma? Me conta se isso acontece com você, porque senão fica para os próximos vídeos, porque aqui nós teremos muitas coisas para poder falar. E continuando, eu sempre amei muito ajudar as pessoas. E quando eu era criança, eu ajudava muitos meus pais. Eu acredito que até supria às vezes algum laço emocional que eles tinham e que eles precisavam, porque eu não gostava de ver minha mãe chorar. Eu ficava muito triste com isso quando eu era criança. E por isso tudo, eu, quando tive a oportunidade, assim que terminei o ensino médio, decidi entrar para a graduação e fazer psicologia, até porque eu queria aprender mais sobre as emoções. E eu queria sim ajudar as pessoas a viver tudo aquilo que eu não consegui ser ajudada lá atrás, quando eu precisava. E assim eu fui vendo quanto o relacionamento dos meus pais, ele era meio morno, meio frio às vezes. E eu achava muito estranho, porque eu sempre olhava para os relacionamentos e para as pessoas e eu achava que poderia ser mais, que dava para viver algo diferente, dava para viver algo surreal. Por mais que as pessoas digam, esses relacionamentos de filme não acontecem, esses relacionamentos de quadrinhos, esses relacionamentos de livros não acontecem, esses relacionamentos de Sabrina não existem, mas eu acredito que sim. Só que você precisa tomar a iniciativa.
e dizer: eu sou o protagonista da minha história e eu vou viver ela da melhor forma possível. E eu vou fazer o que for preciso para ser melhor para mim e para os outros. Porque, consequentemente, quando nós olhamos para dentro de nós, que é bastante doloroso, a gente começa a olhar profundamente para o outro e a entender mais o outro e a criar mais compaixão e a criar mais comunicação que entra dentro dos relacionamentos. E assim, aquela menina com 5 anos de idade, a Angélica, que amava ajudar as pessoas, ajudava, era muito auxiliadora do pai. Então, o meu pai, ele trabalhava com a prefeitura, né? Para a prefeitura, prestando serviço. E eu sempre ia no banco receber para ele, eu que recebia. Eu precisei aprender a sacar dinheiro, a pegar extrato com essa idade para poder ajudar, para poder auxiliar. E desde então, acredito que isso me fez amadurecer muito rápido, porque ao invés de estar brincando, eu estava indo ao banco receber para o meu pai. E assim, eu fui criando uma responsabilidade muito grande e um senso de eu preciso sempre estar para as pessoas, eu preciso sempre ajudar as pessoas. O que vai ser das pessoas se eu não estiver? E a partir disso, foi ficando pesado. A vida ela foi ficando bastante pesada para mim, porque eu acreditava que eu tinha que suprir todas as necessidades de todas as pessoas e de uma forma ou de outra eu precisava ser uma pessoa melhor, eu precisava ser diferente para poder ajudar as pessoas que estavam à minha volta, meu pai, minha mãe, minha irmã, as minhas amigas da escola. E assim eu fui crescendo com esse senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade muito grande e de eu não posso errar. E assim, todas as vezes que a gente acredita que a gente não pode errar, o nosso medo, ele fica muito grande, ele fica exorbitante. Por quê? Porque eu sempre acreditava que eu não poderia, não era me entregue tá tudo bem se você errar, porque eu errava às vezes quando eu ia sacar dinheiro no banco com meu pai e sempre era bastante tenso, porque aí ele brigava comigo e nós tínhamos que resolver, né? A gente tinha que procurar alguma ajuda, nos posso ajudar. Todo dia eu carregava comigo que eu tinha uma responsabilidade com as outras pessoas. E isso foi pesando, isso foi me deixando cada vez mais tensa. E eu entendi que eu era muito útil, o meu senso de utilidade era muito grande. Então eu sempre via as coisas com muito peso. Eu sempre olhava para a vida com muito peso e eu acreditava que se eu não pudesse ajudar as pessoas, o que seria delas? E eu tive alguns relacionamentos, né, ao longo da minha adolescência e que não foram muito legais, mas que eu aprendi muito com eles, até que eu entrei em um relacionamento em 2012, que foi um relacionamento assim, maravilhoso, um relacionamento diferente de todos que eu tinha vivido até então, porque os meus antigos eu já tinha passado por traição e coisas assim, tinha sofrido, né, com traições e coisas assim do tipo. E aí nesse relacionamento eu comecei a perceber que era diferente, que era intenso. Eu acreditava que era o meu príncipe encantado, acredite se quiser, e realmente era o meu príncipe encantado. Eu amava tudo dele, porque ele conseguiu me conquistar pelas pequenas coisas, o beijar na testa, o dizer estar linda. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida, nunca.
E eu era extremamente apaixonada. Até porque quando a gente começa um relacionamento, a primeira fase é a paixão, fato. E aí depois, né, a partir da que a gente vai fortalecendo essa escolha, nós vamos amando, nós vamos aprendendo a amar. E aqui nós vamos falar sobre amor, paixão, sobre intensidade na relação. E assim, eu fui olhando para os relacionamentos de uma forma diferente. Então, nós iniciamos em 2012 e assim eu vivi 4 anos da minha vida extremamente feliz nesse relacionamento. Só que eu tinha muitas questões internas, como autocobrança, baixa autoestima, insegurança. E assim, o nosso relacionamento ele foi ficando pesado nesses 4 anos que nós estávamos juntos. E aí, nós terminamos por insegurança, porque eu estava insegura e ele tinha me pedido um tempo e eu acreditava que tempo não existe, porque quem tem tempo é relógio, eu não sou relógio. E assim nós terminamos esse relacionamento. E aí, eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu perdi meu relacionamento de contos de fadas, aquele príncipe encantado. E nós terminamos o nosso relacionamento, porque eu decidi terminar, porque ele me disse que estava um pouco confuso sobre o nosso relacionamento. E aí entra a questão, por que ele estava confuso? Olha a lacuna, a minha falta de autoestima, a minha falta de confiança, a minha falta de amor próprio destruiu esse relacionamento. Existem as questões internas dele, com certeza. E eu estava na faculdade, eu tinha acabado de começar a faculdade quase. E aí aquela confusão interna, porque a gente entra na faculdade de psicologia e todos os cursos que trabalham com a área humana sempre trabalha dentro de nós primeiro. É um trabalho muito interno para depois nós trabalharmos externamente com as pessoas. E aí, né, aquela luta interna de não saber quem eu sou, da faculdade, né, estar mexendo com todas as matérias que tinha sobre as pessoas, ficou difícil, muito difícil. Eu passei essa fase assim muito difícil. Eu perdi muito peso. Eu cheguei a pesar 39 quilos porque eu não comia, eu só chorava, não tinha mais nada. Só que quando eu chorava, eu via que minha mãe ficava muito mal e chorava também. E ficava triste, falava pra mim que eu não precisava disso, mas ela chorava muito, inclusive. E aí eu fui perdendo essa segurança em expressar minha emoção, em chorar. E eu, mais uma vez, lá estava a Angélica, sendo forte para deixar as outras pessoas fortes. Então eu escondi os meus sentimentos para ajudar a mostrar que eu tinha passado por tudo isso, que estava tudo tranquilo para mim, para minha mãe não sofrer mais. Eu também não estava permitindo que ela pudesse sofrer. Hoje, olhando com os olhos que eu tenho, eu acredito muito nisso, que eu não estava deixando ela sofrer como ela gostaria. Não estava sendo permitido. Eu estava fazendo a mesma coisa que ela fazia comigo, repetindo um padrão. E aqui nós também vamos falar sobre repetição de padrão, porque tem muito. Você acredita que muitas vezes você não tem um relacionamento, por quê? Porque você repete o padrão dos seus pais. Se existe aquele relacionamento que não deu certo por algum motivo, que desde pequena você viu a sua mãe lidar com você sozinha, você viu o seu pai cuidar de você e você não ter mãe, então todos esses comportamentos que a nossa família tinha sobre relacionamento, nós inconscientemente vamos repetir em algum momento. E assim, eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente e deixar esse sofrimento de lado.
vamos deixar, vamos tocar. Eu tava na faculdade, então deixei eu viver aqui agora, a minha vida de universitária. E aí comecei a fazer coisas que eu não fazia, a sair, a encontrar outras pessoas. E mesmo assim eu não via sentido em tudo que eu fazia, porque eu queria estar com ele, porque eu acreditava lá no fundo, sim, que aquele relacionamento era nosso. E parece ser de contos de fadas? Parece, pior que parece. Pior não, melhor parece. Mas eu acreditava que a gente poderia ficar junto um dia, lá no fundo. Eu acreditava nisso. E um belo dia ele voltou, me pedindo pra voltar. Ele saiu da confusão interna dele e ele tinha me dito que eu escolhi você. E quando ele usou essa frase, eu escolhi você, eu fiquei pensando, caraca, como assim, né? E aí ele foi me explicar, porque a gente escolhe quem a gente se relaciona, a gente escolhe com quem nós vamos dividir. E de verdade, verdadeira, do fundo do coração, eu parei por várias vezes e fiquei, caraca, que insensível. Pra mim eu tava assim, porque é o amor da minha vida, porque a gente se completa, ele é a tampa da minha panela. Não. Poderia até ser, mas não foi por esse motivo. Foi porque ele tinha me escolhido. Então a partir disso eu comecei a olhar pros relacionamentos e falar, se relacionar com outro é uma escolha diária. E nós escolhemos qual combustível entregar. O combustível do bem ou o combustível do mal. O combustível das coisas boas ou o combustível das coisas ruins. Você escolhe como abastecer. E você precisa entender que é importante sustentar. Porque a gente faz uma escolha e não quer sustentar ela, né? Pois bem, então nós voltamos e esse relacionamento, ele deu sequência. Nós tivemos diversos problemas ao longo, porque se relacionar é isso mesmo. Nós nos relacionamos com pessoas diferentes e existem complicações ao longo do relacionamento e tá tudo bem, é normal. Até porque nós não somos iguais e muitas vezes nós temos pensamentos diferentes. Mas o ideal é que tenham objetivos iguais, para que juntos vocês possam construir de verdade uma vida. E eu tô falando sobre todos os tipos de relacionamento, tá? Relacionamento de amizade, porque você precisa olhar para os objetivos que os seus amigos têm no trabalho, para você continuar se relacionando. Qual é o objetivo de eu continuar me relacionando com o meu líder, com o meu coordenador, com a minha família? Qual o objetivo? Com os meus parentes, qual o objetivo? Com os meus filhos, qual o objetivo de eu me relacionar? Do porquê eu me relacionar? E assim, nós temos 11 anos juntos, um filho, e eu quero te mostrar que dá para se relacionar de uma forma bacana, de uma forma legal. Dá pra ter um relacionamento a dois interessante. Dá pra ter um relacionamento com filho interessante. E nós temos 11 anos que estamos juntos e 3 anos que nós estamos casados. E nós temos um bebê agora de 2 meses. E assim, nós fizemos e construímos a nossa história. E aqui eu tô compartilhando um pouquinho com você de toda a nossa história, de todas as nossas... Nós fizemos várias escolhas, né? Ao longo, nós escolhemos nos relacionar novamente, nós escolhemos nos casar, nós escolhemos ter filhos, e sempre com muita responsabilidade. Nós escolhemos, né, ter uma casa, é uma escolha. Se relacionar é uma escolha. Constituir os objetivos com os outros também é uma escolha. Sustentar a
a sua escolha é responsabilidade. É muita responsabilidade e é muito importante. Então, eu quero te dizer que eu tô aqui para poder te ajudar e pra gente caminhar juntos e entender que todos os relacionamentos eles são extremamente importantes na nossa vida e nós aprendemos com todos eles. Em todos os meus relacionamentos que eu tive, não foram muito fáceis. Eles foram complexos, sim. O relacionamento com meu pai era um relacionamento um pouco frio, porque ele era bem distante. Ele mantinha essa distância comigo e com a minha irmã. E assim, nós vivemos muito tempo. Assim, até que ele teve câncer em 2019 e eu precisei acompanhá-lo em Barretos, porque eu era a única filha mais disponível para poder, porque eu só fazia faculdade, eu só era universitária. E nós nos aproximamos muito ao longo desse diagnóstico, ao longo dos dias em Barretos. E eu vi uma pessoa completamente diferente do que eu acreditava que ele era. Eu vi o nosso relacionamento sendo construído, um relacionamento sólido, de muito carinho, e ele deitado naquela cama de TI. E nós nos relacionando da melhor forma possível. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito bom, a gente sempre foi muito próximo. Então, com meu pai eu sempre queria ter esse relacionamento mais próximo. Eu sou uma pessoa muito apegada, eu gosto de pessoas. Nós vamos falar aqui pra frente, mas eu tenho o perfil influente. Então, o meu perfil ele é completamente voltado para pessoas. Eu amo estar com pessoas, eu amo me relacionar com pessoas. Foi por isso que eu escolhi todos os cursos que eu tenho, né? Todas as especialidades que eu tenho. E eu amo muito poder passar o que eu sei e aprender, porque eu acredito que quando eu tô no setting terapêutico, que inclusive é o meu cenário do vídeo, eu me sinto muito bem. Existe uma troca muito grande. Não quer dizer que eu sou melhor do que a pessoa que me escuta. Quer dizer que nós estamos no mesmo nível e ela está aprendendo comigo e eu estou aprendendo com ela. Então, eu amo muito tudo que eu faço e eu te prometo que eu vou entregar o meu melhor aqui pra você e que você vai ver muita intensidade dessa Angélica aqui, porque ela é muito intensa. E eu te prometo só entregar o melhor, porque você merece de verdade saber o quão pode ser lindo, o quão pode ser maravilhoso o relacionamento que você pode constituir com qualquer um desses ciclos da sua vida que você queira potencializar. Tudo pode acontecer. Tem uma frase do Carl Jung, que eu amo muito. Ele diz sobre: conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ele fala muito sobre compaixão nessa fala, o se colocar no lugar do outro de verdade, porque eu acredito que é isso. Quando nós nos relacionamos com outra pessoa, nós precisamos sim colocar a nossa verdadeira identidade, o que nós verdadeiramente temos dentro, porque muitas vezes a gente olha com os olhos da nossa consciência e a nossa consciência muitas vezes está cheia de orgulho, cheia de ego e acaba que destrói aquele relacionamento, destrói aquela união, destrói aquela vida.
Então, quando a gente usa a emoção de uma forma correta, ela te ajuda a galgar lugares jamais vistos. E eu tô aqui pra te dizer que todos os relacionamentos que eu tive foram intensos, foram de verdade, foram com muita emoção. Hoje, os meus relacionamentos, eles continuam com muita emoção, com muita intensidade, com muita maturidade. Nós precisamos aprender a sermos pessoas mais maduras emocionalmente. É necessário, porque quando nós estamos com outra pessoa, nós precisamos ter maturidade para cuidar dos sentimentos dela. Não é sobre qualquer jeito, não é de qualquer forma, é da melhor forma, é do melhor jeito. Então, eu tô aqui para te ensinar o que eu aprendi ao longo da vida e o que eu aprendo todos os dias no setting terapêutico. Com a minha vivência pessoal, eu tenho muito o que poder te mostrar e eu quero muito, aqui tem muita energia para te mostrar que os relacionamentos podem ser intensos e maravilhosos e que só depende de uma pessoa, só depende de você, só depende do quanto isso faz sentido para você. Porque olhar para a vida e dizer assim, vou deixar a minha vida passar. Será que nós estamos aqui na Terra, que nós passamos calor, frio, que nós passamos coisas horrorosas como a pandemia, para poder deixar a vida passar e ser mais um ou ser mais uma e não ser a melhor pessoa? Será? Será que é esse o seu objetivo? Esse é o seu propósito? Deixar que o trabalho te deixe amargurada? Deixar que o seu relacionamento com o seu esposo seja frio? Deixar que a sua vida seja mais ou menos? Será? Será que vale a pena viver assim? Eu acredito que não. E nós podemos sim melhorar a nossa vida e fazer ela ser verdadeiramente incrível e fazer ela ser verdadeiramente diferente de tudo que nós vimos até hoje, sem repetir nenhum padrão do passado, porque aquela vida que já aconteceu com seus pais, com a sua família, não é sua. Eu tenho uma coisa para te dizer: a sua vida, quem é o protagonista da história é você. Então seja o melhor, seja a melhor dentro do que você consegue ser. E nós podemos melhorar a cada dia um pouquinho, que aí se torna o quê? Muito. Que aí se torna bem grande. Por quê? Quando a gente começa a olhar para as pequenas coisas e a ser grata por tudo aquilo que nós temos na nossa vida, a vida ela começa a fazer sentido de uma forma diferente. E eu quero te dizer, eu passei por muitos problemas. E eu acredito que eu irei passar por vários ainda. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou passar por problemas. Mas eu quero te dizer, todos eles têm uma solução. E tem uma frase que a minha mãe sempre falava, né? Só não tem solução para a morte. Então, para todas as outras coisas, nós temos solução. E nós podemos buscar solução. E a solução nunca foi a morte. O que tem solução é buscar, olhar para a vida, olhar para as coisas que nós somos gratas, olhar para as coisas que fazem sentido para nós. Olha para a vida com o seu óculos, com a sua lente. Para de olhar para a vida com a lente do outro, com os olhos do outro, porque faz sentido para o outro, porque aí você vai ver a sua vida verdadeiramente mais colorida, mais bonita,
mais intensa. E eu sou Angélica Alfaiate e tô aqui para te ajudar no que for preciso para uma longa jornada que teremos juntas e juntos. Então, eu quero te dizer, seja bem-vindo e bem-vinda a este canal. É um prazer ter você aqui. É um prazer saber que você pode ser uma pessoa diferente a partir de agora. Essa foi um pouquinho da minha história e nós iremos falar sobre ela ao longo dos nossos vídeos. E aqui, fique sempre muito à vontade. Nós falaremos sobre tudo, sobre dores, sobre amores, sobre descobertas, sobre olhar. Então, se sinta abraçado e abraçada por mim. Seja muito bem-vindos à nossa intensidade.